Voltamos ao nosso último bloco do Jogo Político. Hoje, uma conversa com o senador, líder do governo lá no Senado, José Pimentel, do PT. O programa é fruto de uma parceria da TV O Povo com a TV da Assembleia Legislativa do Ceará. E lembro que na Rádio Povo CBN, FM 95.5, você ouve o Jogo Político terça-feira às 4 horas da tarde. Bom, senador, eu tinha deixado aqui uma pergunta sobre essa situação que eu acho complicada, complexa, das manifestações e gente com cara tapada, com máscaras, com lenços, para que não sejam identificados, em manifestações de rua e promovendo quebra-quebra. E há sempre uma situação que é delicada. O país, a esquerda está no poder hoje, né, e a esquerda cresceu no protesto, cresceu na rua, protestando, enfim, é uma característica. E, ao mesmo tempo, está no governo hoje precisando tomar uma atitude mais dura, a meu ver, em relação a esse tipo de manifestação que leva ao quebra-quebra. Senador, o senhor estava respondendo. As manifestações são legítimas e nós precisamos assegurar a sua realização, que é diferente do mascarado, que não tenha a coragem, em plena democracia, no Estado democrático de direito, mostrar seu rosto. Aí já fica a primeira grande preocupação. O segundo fator é que o Fusquinha, para nós, é um símbolo daquele que luta para adquirir um espaço digno para a sua família e para um espaço no Estado Nacional. E quando você assiste um mascarado colocar um colchão debaixo de um Fusquinha e tocar fogo com a família dentro do Fusquinha, isso nós temos que ter um outro olhar. Exatamente por isso o governo federal tem conversado muito com os governos estaduais e o Ministério da Justiça, com os secretários de Seguranças Públicas dos estados, para construir uma agenda mínima de identificação desses que praticam esse tipo de manifestação que não condiz com o Estado Democrático de Direito. Nós avançamos muito sobre isso, eles diminuíram a quantidade que está indo para as ruas desse público, essa quantidade é bem menor, mas ainda são muito violentos. E tem um fator novo que é o chamado rolezinho, que tem uma outra natureza. É o garoto que quer participar, quer se encontrar, quer conviver e em alguns espaços, particularmente aquelas cidades que não têm praia, dois grandes centros, Brasília e São Paulo, eles utilizam os espaços público-privado para ali se encontrar e esse processo nós precisamos ter um outro tratamento, compreender bem esse movimento, instituir a escola de tempo integral para que durante a semana eles estejam ali se qualificando melhor, se preparando para a vida profissional e, ao mesmo tempo, tendo acesso ao lazer, à cultura, ao esporte dentro desses espaços. Portanto, é um pouco aquilo que eu registrava. As demandas de 2014 são muito diferentes das demandas de 2002 e é necessário que a situação e a oposição tenha clareza sobre isso para ajudar na construção desse processo, separando o que agem como marginais da manifestação e, ao mesmo tempo, assegurando a ampla maioria da sociedade o seu direito legítimo de manifestação. A boa notícia, senador, nessa história, boa notícia, vamos lá, vamos usar esse termo, é que esse tipo de manifestação aí acaba afastando a grande maioria que está realmente aí interessado em protestar, seja pelo que for, qualidade, serviço público, enfim, saúde, educação, esses não vão à rua e não colaboram com esse tipo de coisa. Então até me preocupa um pouco também, porque esse período de Copa do Mundo é um período muito delicado. O senhor falou no começo do programa de 600 mil visitantes chegando aqui ao Brasil e realmente é uma situação muito delicada se tiver essas manifestações de rua no momento da Copa do Mundo. O governo está preparado para isso, senador? O governo tem clareza que a manifestação de ruas é importante para o Estado Democrático de Direito, porque nem todos estão filiados a partidos políticos, a sindicatos, a associações. E é um espaço legítimo para que ele possa levar suas demandas e ali se construir os entendimentos e pactuar o cumprimento dessas metas. Como resultado
das manifestações de junho e julho de 2013, o governo federal firmou 5 pactos com os governos estaduais, com os governos municipais, com a sociedade. Desses 5 pactos, 3 andaram bem, que foi o da saúde, o da educação e mobilidade urbana. Mobilidade, nós estamos tendo problema na execução das obras, mas no que diz respeito aos recursos financeiros não temos tido dificuldade. O pacto da reforma política não andou, e esta necessariamente vai voltar, sejam nas manifestações ou na campanha, portanto, e o pacto de respeito aos contratos, ao Estado Democrático de Direito, às instituições, esse também andou, não temos tido muitos problemas. A dificuldade maior é na reforma política. Essas demandas virão nessa campanha de 2014 e poderão ser antecipadas por conta do que representam as 12 subsedes. São 12 grandes regiões metropolitanas, 12 grandes capitais, e hoje 82% da população brasileira vive na área urbana. Portanto, esse é um outro dado também que nós precisamos incluir na nossa discussão política. E em 2030 nós deveremos ter 90% da população brasileira morando nas cidades, que é um outro tipo de demanda que está aumentando, e o serviço público precisa ter melhor qualidade. E aí, senador, entra um tema também que vai ser, eu acho, determinante nessa campanha eleitoral. Não é novidade, mas segurança pública, senador, e evidentemente que tem um papel do governo federal aí. Eu acho que ele é o único ente público capaz de articular aí uma política nacional de segurança, capaz de dar as respostas que tanto essas grandes cidades precisam, senador. O Estado Nacional, o governo federal, basicamente não tinha uma presença significativa na questão da segurança pública. O primeiro presídio federal construído no Brasil foi em 2005. Ou seja, até 2005 não tinha um único presídio federal para ajudar os estados na reclusão, na prisão desses criminosos mais violentos. Um exemplo concreto é o Fernandinho Beiramar. Nunca mais falamos nele. Ele está no presídio federal. Antes, uma vez por mês, a cada 2 meses, ele fugia e criava um verdadeiro debate nacional. A segunda questão, o Estado Nacional não tinha uma força de segurança nacional para ajudar as polícias militares e as polícias civis. Quando ia, eram as 3 armas. E nós sabemos que as 3 armas são preparadas para um outro tipo de conflitos, principalmente nas fronteiras. Com a criação da Força Nacional, inicia-se um processo de maior interação entre os governos estaduais, as seguranças públicas estaduais e o governo federal. Nesse processo foram criados cadastro único, uma série de medidas como forma de subsidiar essas ações. E fatalmente virá um forte debate sobre o papel das polícias, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Existem propostas de emendas constitucionais que caminham no sentido da fusão. Tem sentido, senador? Existem outras que unificam as suas ações. Portanto, é uma cultura em que nós precisamos discutir melhor, porque as polícias, no formato que ela tem hoje, vêm da República Velha. Na República Velha, nós tínhamos as nossas forças de segurança estaduais, e com o golpe de Estado de 64 teve elas passaram a ser forças auxiliares das 3 armas, que aí aprofundou ainda mais esse processo, e de 88 para cá se trabalha muito na polícia cidadã, na polícia da comunidade, um sistema de maior integração, mas ainda está longe do que o Brasil necessita. Esse processo tem aumentado muito a violência. Nós estamos matando em média 55 mil jovens entre 15 e 30 anos de idade, numa nação em que caminha para a diminuição da quantidade de filhos por conta da questão do bônus demográfico. Quer ver um exemplo? Eu venho de uma família de 15 irmãos, sou eu e mais 14. Eu tenho 3 filhos e meus filhos estão dizendo que só pretendem ter 1. Portanto, numa família do bisavô, o avô, o pai e o filho, está saindo de 15. É 1/4, né?
É para 3 no meu caso. E para eles, para 1. E isso, se a gente observar, tem muitas famílias passando por esse processo. O que isso implica? Que a partir de 2070 em diante, nós vamos ter muito mais pessoas na terceira idade do que na faixa produtiva. E um país que tem clareza desse processo, que mata 55 mil jovens entre 15 e 30 anos de idade, é injustificado. Por isso nós precisamos também ter um outro olhar para essa realidade. Aí o governo federal, nesse sentido aí, senador, essa coisa vai surgir na campanha eleitoral. Para onde é que o senhor acha que certamente isso vai ser colocado na candidatura e à reeleição da presidente Dilma? Ela vai apontar para onde em relação à segurança pública, senador? Que vai ser cobrado algo mais objetivo, sem dúvida. Tem vários temas já sendo trabalhados. No que diz respeito à escola de tempo integral, nós temos clareza de que é preferível você fazer um investimento significativo nesta área do que construir casas de detenção de crianças. Um preso no Brasil custa em média R$4.000 por mês. O investimento ano na escola pública do ensino básico é de R$2.000. Não é mês, é ano. É por isso que nós estamos vinculando 10% do produto interno bruto nesta área, que é exatamente para oferecer uma outra grande oportunidade para as mães, os pais e essas crianças, e tirá-los da mão do traficante da rua e ali eles terem no mínimo 7 horas dentro do prédio onde ele estuda. Um período no ensino regular, um outro período, como eu já havia dito, na parte da cultura, do lazer, do esporte, das várias modalidades. Um outro tema que estamos trabalhando muito é a questão do empreendedorismo. A falta de oportunidade para essas crianças essa falta de oportunidade termina sendo preenchida pelo traficante. E nós precisamos quebrar essa realidade. E para isso nós precisamos intensificar a escola do ensino médio profissionalizante para ele ser um bom técnico e também para ser um empreendedor e ao mesmo tempo simplificar esse processo. Eu fui o relator do Simples Nacional. Quando ministro da Previdência Social no governo Lula, montamos a estrutura do empreendedor individual. Só nessa área do empreendedor individual, de fevereiro de 2009 para cá, já temos 3,5 milhões de pessoas formalizadas. E saímos de 1.337.000 micro e pequenas empresas no início do segundo governo Lula e chegamos a 8.200.000 micro e pequenas empresas. Mas o Brasil, que, como você sabe, que tem a 5ª população do planeta, é a 6ª economia do planeta, precisa fortalecer muito o seu mercado nacional para essas micro e pequenas empresas produzirem para preencher esse espaço, evidentemente garantindo o espaço das médias e das grandes. E precisamos também alterar a formação policial. Quando o papel da polícia era ser força auxiliar das Forças Armadas, elas tinham um determinado tipo de formação nas suas academias. Já estamos fazendo isso e precisamos encurtar esses prazos e, evidentemente, criar um mecanismo de maior unidade entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Eu sou um daqueles que entendo que a fusão não é necessária. Nós podemos fazer isso sem ter que passar por esse processo através de outros mecanismos. Colaboração, parceria, enfim, política unificada, né? É o mais importante do que a própria junção. Senador, muitos assuntos ainda a tratar, mas chegamos ao final do nosso Jogo Político da semana. Programa que é uma parceria da TV O Povo com a TV da Assembleia Legislativa do Ceará. Agradeço a presença do nosso convidado, o senador pelo PT do Ceará, José Pimentel. E lembro que para acessar o conteúdo do programa, basta entrar no portal www.tv.povo.com.br/Jogo Político. Na rádio O Povo CBN FM 95.5, você ouve o Jogo Político toda terça-feira às 4 horas da tarde. Até o próximo programa. Tchau.